Pode ir. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Mateus 6:22. Olhos, patrimônios de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar a glória da eterna luz. Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um encontro. Que na noite de hoje, Jesus, todos os lares possam ser visitados pelos amigos espirituais, que os olhos de Paulo possam estar presentes em todos os grupos de estudo e que possamos aprender no finalzinho dessa carta toda a mensagem que ele quis trazer para nós e que possamos colocar como gotas homeopáticas em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, mestre, por esse estudo, por essa ajuda que recebemos enquanto estamos aqui reunidos. E nos comprometemos a estudar cada vez mais, a nos empenhar cada vez mais nas atitudes boas e na nossa renovação. Ampara-nos e nos proteja. Assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Estamos aí no dia 12 de fevereiro de 2025 e já estamos preparando aí para encerrar. Eu acredito muito que a gente encerre essa primeira carta hoje. Por isso que semana passada eu coloquei para vocês se é válido na semana que vem a gente fazer uma recapitulação, tá? Cada um pegar alguma parte que mais tocou, que mais impactou, que mais emocionou e trazer para estudo alguma dúvida. A gente pode fazer esse estudo na semana que vem, terminando hoje, tá? Acredito que sim, vamos ver como que é o andamento aí. Mas no final a gente volta com essa proposta aí. Então, fazendo uma recapitulação aqui dos versículos aí do capítulo 15, né? Semana passada a gente falou muito também com referência ao que Paulo coloca como missão principal, que é a nossa transformação, que é a nossa ressurreição, e que várias coisas nos são dadas como acessórios para se chegar lá. E a gente colocou que muitas vezes nós pegamos esse acessório, ficamos apegados a eles e esquecemos da missão principal. Falamos das casas espíritas, dos templos, das igrejas, que as pessoas ficam fixas ali, mas que na verdade ali é um meio para se chegar a um patamar maior. Falamos, que mais que a gente falou? A gente falou também do primeiro Adão, né, que Paulo usa muito o termo Adão e usa Jesus, né? Ele está como colocando assim a Gênese e o Apocalipse, ou seja, o início e o fim, tá? Para nossa transformação também. Comentamos, né, até foi uma pergunta que foi colocada aí sobre o caso da trombeta, né, que a trombeta tocará nesses últimos dias aí. E falamos da morte também, que nem todos morrerão, mas aqueles que morrerem, né, na carne, né, vão ser ressuscitados em espírito. Então acho que a gente fez um apanhado muito bom para a gente poder finalizar esse capítulo 15, conforme a gente colocou, é um capítulo totalmente diferente, é um capítulo muito espiritual. Então paramos aqui no versículo 54, tá? Ok? Foi 54 mesmo? Foi. Então vamos lá.
Então vamos lá. Aqui na Bíblia de Jerusalém, ela tem um subtítulo chamado Hino Triunfal e Conclusão. Então Paulo coloca no 54 o seguinte: quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. Alguém levantou a mão? Não? Uma pergunta? Não? Ok. O que Paulo está colocando aqui, né? De tudo que a gente estudou, acredito que ficou bem claro aqui, né? Ele vai falar do ser corruptível, incorruptibilidade. A gente chegou a mencionar isso semana passada. Ele fala do ser mortal com a imortalidade. Então, assim, depois que esse ser mortal vestir a imortalidade, o que vai acontecer? Né? Nós chegamos na nossa missão. Chegamos no final da nossa missão. Só fechar a porta aqui. Então, sim, quando este corpo deteriorável for revestido da não deterioração, que significa que a gente está no processo da reencarnação. Então, quando a gente chegar lá nesse último corpo, a morte foi tragada, ou seja, a morte ficou para trás. Né? Na verdade, isso aqui é um texto bem profético, tá? Porque ele está definindo o quê? A morte acabou. A morte foi vencida. A gente vai ver isso no próximo versículo que ele vai mencionar Isaías. Tá? Então, ou seja, a gente chegou lá no nosso processo de purificação, no nosso processo de depuração. No último, a morte venceu. Ou seja, nós vencemos a morte. O certo é isso. Tá? A morte foi vencida. Tá? Ela é vencida porque nós estamos agora ressurrectos, ressuscitados. Tá? Não vamos encarnar mais. Existe uma mensagem, gente, que eu trouxe aqui para vocês, muito interessante. Ela se encontra no livro do Obras Póstumas. A mensagem se chama Caminho da Vida. É uma mensagem muito bonita. E eu trouxe ela aqui, e se vocês me permitem, eu vou lê-la, porque ela traz um ensinamento muito semelhante do que nós estamos vendo aqui agora em Paulo. Tá? Por quê? Olha o que Kardec vai fazer, a comparação que Kardec faz com a caminhada até o final. Kardec começa assim: Obras Póstumas, mensagem chamada Caminho da Vida. Kardec começa assim: suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas. Florestas que se tem de atravessar a entrada de cada uma, às vezes a estrada é larga e se interrompe para continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com um caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. Ele se perdeu nessa floresta. Continuando. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia, sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada procurando curar-se das feridas. Ou seja, ele entrou na floresta, ficou muito machucado e no finalzinho ele reencontrou aquele caminho que ele estava andando. Continua Kardec. Mais adiante, segunda floresta se lhe antolha, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar. A cada nova travessia aumenta sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos, certo de que,
a saída encontrará de novo a boa estrada. Firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembrará das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. Essa é a mensagem. Conseguiram reparar o conteúdo espiritual que ela traça, que Kardec colocou? O quão bonito foi Kardec colocar essa mensagem, lembrando das nossas encarnações. As florestas a qual esse viajor entra são as nossas encarnações. As escoriações, os machucados com os espinhos, são as nossas expiações. O fim da floresta, que ele fala, a estrada, é a chegada no mundo espiritual de novo. Ele percorre aquela camada. Depois ele faz o quê? Entra de novo na floresta. Ele volta à floresta. E aí o que o Kardec coloca? À medida que a gente entra e sai da floresta, a gente fica mais experiente. A gente fica mais robusto. Aí ele vira e fala assim, gente. Ele encontra um lenhador que lhe mostra um caminho que é mais fácil para sair das florestas. Ele mostra um lenhador. Esse lenhador representa quem? A Boa Nova. Representa Jesus. E ele fala que no final, o fim dessa toda a caminhada dele é a chegada numa montanha. E essa montanha, ele olha para baixo, ele vê todas as florestas que ele entrou. Ele vê todo o caminho percorrido. E ele fala, essa lembrança não é doída, não é penosa. Olha que bonito que Kardec coloca essa história. E é exatamente esse é o sinal que Paulo está dando. Da existência das florestas que a gente está entrando, das florestas que hoje nós estamos vivenciando, das dores, dos espinhos que essa floresta nos traz, mas a gente tem a certeza que lá no final a gente vai reencontrar a estrada. E depois, quando nós entrarmos de novo na floresta, a gente vai estar mais experiente, a gente vai estar mais sabido. E à medida que a gente entra e sai, a gente está esperando o quê? Chega lá no finalzinho da caminhada, aonde, como Paulo coloca, né, é o ser imortal, incorruptível. Ou seja, a gente vai chegar no cume da montanha e vai olhar todas as nossas existências. E a gente vai falar assim, olha, passei, venci todas essas existências para chegar aqui. Essa visão de segundo Kardec, ela não é penosa. Ela é benéfica ao espírito. Então Kardec, numa simples história, numa história muito pequenininha, de obras póstumas, ele coloca um exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui, da ressurreição, do final da caminhada, do último passo, quando a gente chegar lá no cume. Né? Então achei muito bonita essa história e achei muito a ver de tudo que a gente está falando aqui de Paulo. Quando a gente vai chegar lá no final, cada um sabe a sua velocidade, cada um sabe o de si, depende da gente, depende de como lidarmos com os espinhos que vão estar nessas florestas. Podemos muitas vezes ficar perdido nessa floresta. Então, gente, é uma boa parábola que Kardec coloca aqui para poder exemplificar. Tá? Voltando aí, né? A gente mencionou também, né, a Jane também trouxe muitas questões aí do Livro dos Espíritos. Vocês podem anotar aí a questão 112, que é a questão da primeira ordem, é a questão dos espíritos puros. Ele vai falar assim, nenhuma influência da matéria. Questão 112. Ou seja, a matéria, ela não tem mais influência sobre esses espíritos. A superioridade dele é o quê? Moral. É moral e intelectual de forma absoluta. Absoluta. Né?
todo espírito puro é mais inteligente do que os nossos gênios da Terra aqui. Porque a matéria não pesa neles, não existe mais poder neles. E a questão 113, né, de O Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: quantas divisões tem a classe do espírito puro? Os espíritos vão falar: é classe única. É a classe única onde vai se acumular tudo que é perfeição moral. Não sofrem nem provas nem expiações. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Essa é a ressurreição. É a ressurreição. Nós estudando, a gente verifica a classe que os Espíritos nos deram no Livro dos Espíritos, chamada de classe única, espíritos puros. Mas nós lendo e verificando e estudando, a gente verifica que Jesus é muito mais que um espírito puro. Jesus está além de ser um espírito puro. Tá? Quem quiser tirar uma prova, quem quiser ler, leiam a Revista Espírita, fevereiro de 1868. Revista Espírita, 1868, fevereiro. Lá vai estar falando dos Cristos. E Jesus é um chefe, é um Cristo. Ele é um chefe dos espíritos puros. Então, gente, o que nos foi dado colocar foi a classe até espírito puro. Existe classes além daquilo ali? Existe, com certeza. Mas para nós agora cabe só até aquilo ali. Olha, o ponto de chegada de vocês é o alto da montanha, essa classe aqui. Se Cristo, né, o Cristo é o chefe dos espíritos puros, imagina a classe que ele está subindo. Né? Então, ele aqui está usando esse subtítulo, é o triunfo do nosso progresso espiritual. Perfeito. Quando a gente atingir já o nível de espírito puro. É o triunfo. Né? É a caminhada do alto da montanha, é vencer a morte, é estar ressuscitado. É vencer tudo. É o triunfo. Por isso que ele colocou aí, né? Muito bem colocado. É o hino triunfal. Tá? Alguma questão, alguma observação do 54? Então, essa passagem aí, esse versículo, ele reforça o ensinamento espírita de que a morte não é o fim, mas é uma passagem para um estágio novo de existência, né? Uma libertação que permite a nossa ascensão a planos mais altos. A corrupção representa as imperfeições, né? Os limites do corpo físico, enquanto a incorrupção simboliza o espírito que sobrevive e evolui. Isso aí. A morte, né, não é uma derrota, mas é uma vitória, pois nos liberta, né, das nossas experiências e nos dá aprendizados novos. Gente, é muito importante isso. Para nós, é muito claro isso aqui. É muito claro esse vencer a morte, esse processo de ressurreição. Assim, e a gente, nós montamos aqui, estudo, né, desse capítulo 15, o 14 também começou a iniciar isso aí. E você vê que Paulo utiliza muito do linguajar dele de fariseu, do conhecimento da Torá. Ele vai falar do primeiro Adão. Você vê que ele usa um simbolismo que você, se tiver com olhos de ver, você vai se deparar com a realidade da imortalidade da alma. Você vai se deparar com essa realidade. Olha o versículo 55, que foi tirado de Isaías. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? É um texto muito importante do Velho Testamento, tá? Na literatura judaica, um texto muito importante dos profetas, de Isaías. Ele cita o quê? Uma vitória. Ele está citando uma vitória. Então... Ou seja, por que ali na letra F da notinha está citação livre? Qual letra?
A letra F. Ah, porque ele está falando da palavra de escritura, né? Então a escritura é a leitura deles, é livre. Então você entenda aquilo ali como quiser, como Torá, como literatura, como escritura. Uhum. É tipo aquela coisa assim, eu vou colocar isso aqui, vou colocar para complicar um pouquinho mais. Só para poder chamar a Ele não atenção. colocou ao pé da letra, É, né? Eu achei legal que a Bíblia Ferreira de Almeida, ao invés de colocar absorvida, ela coloca tragada, né? Eu achei bem legal, que a morte foi tragada na vitória. é, é, é o mesmo sentido, né? É o mesmo sentido. Então Mas, sim, assim, para mim pareceu até mais forte. então com o auxílio de toda a doutrina espírita, dessas questões que nós acabamos de falar, de 112, 114, espíritos puros, já falamos várias vezes, né? Significa que eles não morrem mais. Ele não tá mais sujeito à morte. Aí o que acontece? Alcançou uma vitória sobre a morte. A morte foi absorvida, foi tragada. É porque antes a morte era o fim. A gente temia Temia a morte. morte. Você tinha medo da morte, porque ela representaria o fim de tudo. Uhum. A partir daí, não. Olha que bonito. Do entendimento da imortalidade da alma, a gente pergunta: onde está a tua vitória, morte? Se eu vou continuar vivo. Onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Né? Porque o círculo da vida, do corpo biológico, ele tem fim. Todos nós aqui vestindo um corpo biológico, ele tem fim. Mas o espírito puro vence a morte. O conhecimento da imortalidade vence a morte. Nós estamos sujeitos a essas encarnações. Né? Então, ainda temos que trabalhar para ter a pureza, para chegar à perfeição moral. Por quê? Ainda somos impuros, ainda somos imperfeitos. Somando tudo isso, a gente pode dar o nome de pecado, que são nossas atitudes incorretas, que são nossos comportamentos incorretos. Que é o errar o alvo. Que era eu errar o alvo, me equivocar. Então isso tudo se chama de pecado. Então vamos falar assim, ainda somos pecadores, mas estamos no caminho da floresta. Estamos tendo certeza que nós vamos chegar, depois no final desse aqui, vamos pegar a estrada de novo. Ok? Então sim, conforme a gente leu a história de Kardec, como que ele se aperfeiçoa? Se tornando experiente a cada floresta que entra. Se tornando experiente a cada encarnação. Ele vai fazendo o quê? Se aproximando mais do padrão moral da lei divina. Quanto mais próximo do padrão moral da lei divina, mais eu vou me purificando. Que é um linguajar bíblico também, essa purificação aí. Aí, falando da morte como transformação, você vai lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Vocês verifiquem que as coisas começam a fazer mais sentido. Se a gente pega um linguajar desse do Paulo, o Novo Testamento, a gente pega a doutrina espírita, você verifica que as coisas vão fazendo sentido, elas têm uma ordem, elas têm uma cronologia, elas têm um sentido espiritual. Por isso que às vezes a gente pega para ler, a gente não entende. Por quê? Eu não estou ainda nesse sentido, ainda não peguei. Aí em outro momento a gente lê de novo. Olha, consegui entender isso aqui. Ler a terceira vez a gente vai. Porque a gente tem que tirar essas cascas dos nossos olhos, da nossa visão espiritual. É isso que a gente precisa. E no 56, estou continuando, tá? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. Por quê? Porque eu vou continuar nesse processo de encarnar, reencarnar várias vezes enquanto eu estou no pecado.
Mas quando eu terminar, eu venci a morte. A força do pecado é o que, gente? É a lei. O pecado é a fraqueza, a força dele é a lei. Por isso que nós temos que nos aproximarmos. Graças se renda a Deus que nos dá a vitória, Jesus Cristo, ressuscitado. Esse aguilhão, você pode dizer que ele é o medo do desconhecido? É o medo, é o temor. Pode colocar. Mas aqui o sentido é, enquanto eu estiver no pecado, esse aguilhão ainda vai me doer. Eu ainda vou temer, eu ainda vou sentir medo. Isso ainda vai me doer. O Chaplin coloca lá que aguilhão é a figura baseada na picada venenosa do escorpião, como símbolo do poder de causar dano ou destruir. Por isso que eu estou falando, vai doer. Eu diria que é o que causa a morte, é o pecado. O pecado é que nos faz permanecer nesse estado. Nesse estágio Exatamente. de morte. Uhum. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Então, o que causa a morte é o pecado. O dia que o pecado desaparecer, Sim. esse processo desaparece. Eu não falaria nem desaparecer, porque dá que ele vai sumir. Eu usaria assim, for absorvido. Quando o pecado for absorvido pelas nossas vitórias, conforme está aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrei nessa fase. É engraçado. Desaparece o processo. O processo vai ser outro. Se não tem mais reencarnação, eu vou ressuscitar. Então o processo da morte desaparece. Eu acabei de conseguir compreender agora, nesse instante, aquele versículo que fala: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você vai continuar nesse processo de encarnar, reencarnar. E às vezes você fica estagnado ali. Mas o que eles explicavam na época, que fazia a gente tremer de medo, é que tipo o seguinte: você peca, você morre e perde direito. Você não tem mais direito, morreu, acabou, né? Então, assim, se você peca, você morre e ali você vai tomar um destino. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai para o céu, que é dormir, né? O sono eterno lá dos justos. Ou você vai para o inferno sofrer no coisa. E eu ficava pensando naquilo, falando: meu Deus, eu já pequei uma quantidade absurda, como é que eu vou fazer? Para onde eu vou enfiar esses pecados? Para onde eu vou? Entende? Aí agora vocês estão falando absorver. Na hora veio o versículo, eu não sei qual que é o versículo, mas veio o versículo na mente na hora: o salário do pecado é a morte. Ou seja, enquanto a gente peca, a gente tem que voltar para esse mundo aqui e reencarnar. E aí quando você chegar no final, você fala assim: morte, onde está teu aguilhão? Onde está tua vitória? Eu venci. E é por isso que Isaías fala: a morte foi absorvida na vitória. Então, deixou de existir. Ela foi diluída nessas existências todas. Né? Ficou só vitória. Dois casos que eu me lembrei agora aqui, para exemplificar. O primeiro é um famoso lá do Ascânio e do Lucas, lá no Ação e Reação. Espíritos nobres, benfeitores. Acho que é Ascânio e Lucas, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Eles estão querendo almejar uma posição melhor, ascender na esfera, mas foram pegar o projeto deles lá, a ficha deles, ela falou assim: olha, vocês dois ainda tem falta aqui, ó, 2 pontinhos aqui para vocês ressarcirem aqui. Vocês, em uma existência para trás, ficaram empurrando pessoas no abismo. Aquilo ali era o pecado deles. O que eles tiveram que fazer? Reencarnar para poder sanar aquilo, traçar um plano existencial de serem pilotos de avião e morrerem num piloto de avião de teste.
Fazendo teste. Então, assim, você vê, eles tiveram que voltar. O salário do pecado é a morte. Eles tiveram que, vamos dizer assim, em outros termos, voltar e morrer de novo para poder sanar aquele pecado. Aquela dívida, né? Quando você fala que a força do pecado é a lei, aí no caso é a lei de causa e efeito? Porque aí o pecado te causa o sofrimento. Esse sofrimento terá que ser reparado. E ele vai ser reparado como? Com a lei de ação e reação. Então, mas eu colocaria a lei de Deus. Porque a lei de reação está embutida lá. É a lei de Deus, é a lei maior. É a força do pecado. Por que a força? Porque ele não é fraqueza. A fraqueza é o próprio pecado. A força dele é você se aproximar cada vez mais da lei de Deus. E para isso, né, você tem essas existências todas. Você tem os aguilhões. Você tem a dor como mestra nossa. Então, mas aí eu pensei, e para reparar isso, eu tenho oportunidade, vou ter uma nova reparação, vou atingir o progresso com a lei de causa e efeito aí atuando. Certo, ué. Em Romanos 7:7, nós vimos muito sobre isso, o papel passado da lei. Nós discutimos muito que a lei é o quê? Para nos despertar onde devemos nos modificar. A lei terrena fala: você não pode dobrar à esquerda. Se eu não cumpro, se não tem a lei, eu viro e tropeço. Caio no abismo. A lei vem e fala: abismo à esquerda, não dobre. É a lei. A força está na lei. A lei serve para quê? Para a gente despertar. Por isso que a lei divina está na consciência e Jesus veio para quê? Reviver tudo isso para nós. A lei é para despertar. Sim, alertar. Alertar. Tem A gente, quanta coisa a gente fala. Ah, se eu não fosse espírita, ainda passa na minha cabeça. Mas eu conheço a lei divina que a doutrina me permite e eu, paro. Teve uma das reuniões mediúnicas, acho que foi ano passado que eu tive, e o espírito falou que queria ir embora. Quero ir embora. A gente dialoguei aqui, por fim, eu falei assim para ele, olha, você tem o direito de escolher qualquer caminho que você queira. É direito seu ir embora, mas você tem o dever de arcar com as suas consequências. O espírito parou. Ele pensou, né? Foi o meu último recurso. Eu falei, você tem o direito de escolher qualquer caminho. Qualquer caminho, você tem o direito de sair aqui e ir embora. Mas você tem o dever de arcar com as consequências do seu caminho. Ficou tão forte que eu gravei isso para mim mesmo. Eu gravei isso para mim mesmo. Foi a primeira vez que eu falei e eu gravei isso aí. Serviu para Serviu. mais próximo. Com certeza. Eu estava sendo esclarecido. Eu fiquei de dar um outro exemplo. Voltei lá. Eu acabei quase percebendo. Eu dei o exemplo do Ascânio e do Lucas. E tem um exemplo muito bom também, do livro Renúncia, Alcione. Alcione está em outro planeta, em outra esfera espiritual. E ela vira e fala assim: eu vou voltar para o planeta Terra e vou reencarnar para poder ajudar os meus amores. Um dos mestres dela fala: você está suscetível de errar de novo.
Gente, esse espírito não é um espírito puro. Não. Mas as condições dele, ele não precisava reencarnar no mundo de provas e expiações. Ele estava reencarnando em outros mundos. Ele estava em outros mundos. Em outros mundos. No nível de provas e expiações no nosso planeta, ele não precisava reencarnar. Aqui ela já tinha depurado tudo. Ela estava em outros níveis evolutivos. Já tinha passado daqui. E aí o benfeitor fala assim: se você reencarnar, você está arriscada a você errar. Por quê? Se ela reencarna e faz alguma coisa errada aqui, o que ela acontece? Ela volta para o pecado. Não que ela venceu tudo, gente. Ela não venceu tudo. Ela não é um espírito puro. Ela não está ressuscitada. Ela está em outros mundos mais evoluídos, reencarnando em corpos sutis. Ela estava num plano espiritual lá, numa universidade, estudando música. Mas ela estava na esfera do planeta dela, conforme a sua moralidade. Ela não era um espírito puro. Mas ela volta para reencarnar aqui. Você diz assim, no caso, ele está alertando ela que se ela vier para reencarnar aqui e fizer alguma coisa que deixar para trás alguma farpa ou alguma coisa, ela vai precisar quitar essa farpa aqui. Então ela vai vai retroagir? Não, ela não vai retroagir. Mas o que eu quero explicar nesse caso é o seguinte: ela não está totalmente purificada. Ela está suscetível ainda ao erro. Ela não é purificada ainda. O que eu quero mostrar nesse caso, que nesse caminho, vamos voltar na metáfora que Kardec colocou da floresta, ela está em outra floresta, menos densa, menos espinhosa, já tem a noção tudo, e ela volta para uma floresta mais densa. Mas se ela fizer algum equívoco aqui, errar aqui, ela vai ter que ressarcir. Ela não está livre do pecado ainda. A morte... Ela ainda não assumiu espírito puro. Não. É isso que eu quero explicar. Espírito puro é que não. E não está suscetível. Então, ela escolhe voltar. Se a gente pensar em planeta de provas e expiações, né, que a Terra já não está sendo mais, tá? A caminho da regeneração, que é um planeta melhor. Sim. Mas não é perfeito. Mas eu acredito que ela não estava nem no mundo de regeneração, ela devia estar no mundo ditoso. Eu estou fazendo uma comparação. Isso. Entendeu? Porque a gente tem a impressão assim, nossa, mudou de uma categoria para outra, melhorou 100%. Não é? Não, 100% não, vai melhorar muito. Melhor 100% é quando você for espírito puro, gente. Ou seja, ela vai reencarnar aqui, a dúvida que a Jane teve, né? Dela vai retroagir? Não, ela vai continuar com tudo que ela conquistou dentro dela. Sim. Só que tudo que ela conquistou dentro dela, quitando uma dívida que ela criou aqui. Não, ela não veio para poder ressarcir nenhuma dívida, ela veio em missão. Não, amor, eu tô dizendo assim, no caso, se ela deixar alguma farpa aqui okay. E precisar retornar para poder quitar aquela farpa que ela deixou, o conhecimento, onde ela já conseguiu chegar, vai continuar dentro dela. Tudo que ela sublimou dentro dela, ela vai continuar. Sim. Ela vai ser um espírito aqui na Terra que vai ser vista como, entre aspas, aí um anjo. Como ela foi vista ali no livro, né? Como ela foi um anjo de bondade. Exatamente. Como aconteceu toda a encarnação dela, que ela sofreu, padeceu, tudo, morreu dentro da prisão com o amado dela matando ela. Então, assim, ela foi sublimada. Ela não errou. O benfeitor falar isso, a gente olha assim, vai errar igual a gente. Gente, o benfeitor só falou isso porque existia possibilidade. Aí você vira e fala assim, é pequena, mas existia a possibilidade, e como um benfeitor, ele tinha que alertar. Existe ele não falou isso, né? Mas existe uma pequena probabilidade de você se equivocar, mas de tudo que ela conquistou, poderia acontecer. Ele ainda fala, muitos partem em missão arriscada como a tua e não voltam. Ele avisou. É papel dele, né, gente? Alertar. Apesar que ela sabia, mas é papel alertar. Mas ela consegue vencer. Aí ela pode fazer. Não, ela não chegou no espírito puro, mas ela falou assim: onde está a morte? Eu venci. Eu venci o aguilhão. Ela não bater, né? Né?
Entendeu? Ela conseguiu, ela veio e retornou para a psicosfera espiritual dela. Ok? Aqui no 58, voltando, né? Ele já encerrando. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. É uma mensagem de otimismo. Mensagem de otimismo, de esperança. Tá, sede firmes, né? Fica firme na sua fé, né? Fazer incessantes progressos, né? O seu cansaço, isso tudo os espíritos estão olhando, isso não é vã. Isso aí não está sendo jogado fora, né? Isso tudo está sendo visto. Tem Emmanuel. Ah, é. Vale ler também João 16:33, que é também consolador, né? É uma tradução. Na BJ, inclusive, cita João 16:33. Muito bom. Tem 3 Emmanuels aí, não confirma para mim? Tem o Palavras de Vida Eterna 44, chamado Ação. É uma mensagem muito bonitinha ela. Né? Estilo do que a gente lê hoje. Bem pequenininha. Tá? Alguém quer comentar essa mensagem 44? Peraí que eu estou procurando o João 16:33. Eu também. Eu achei aqui, ó. Eu vos disse tais coisas, para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. É justamente essa frase ali de Paulo, né? Sim. Olha, a vossa fadiga não é em vão no Senhor. Eu Tende coragem. Tende coragem. Essa mensagem de ânimo, de força, essa tem muito a ver com a mensagem 115 do Palavra de Vida Eterna, que é uma mensagem muito bonita também, de estilo do Paulo está colocando aqui, é uma mensagem de ânimo para os nossos dias de tempestade. Muito Qual que bonito. você está falando? Eu estou falando da mensagem 115 do Palavras de Vida Eterna, chamada Firmeza. Firmeza e constância, tem uma aqui também, com firmeza. Não, 115. Ação. É engraçado. Por que no Emmanuel não... Ah, tem sim. O quê? Com firmeza, da Palavra da Vida Eterna. Ué. Com firmeza, é o que eu falei. Tem firmeza Mas e aí, constância. a primeira ação que tem e aí, firmeza. a primeira que tem é firmeza e constância, né? É. É a 69. Mensagem, mas é 69, esse aí é Fonte Viva. Fonte Viva, mensagem 69, firmeza e constância. Também é referida ao versículo 58, tá? São 3 mensagens, mano, que tem nesse versículo aí. Então, eu marquei aqui: quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas da contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores da energia sublime que flui nos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante, achei bonito isso, lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Só o Emmanuel mesmo para escrever um negócio desse. Eu gostei desse pequenininho aqui também, ó. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos, melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova.
E aí o final é aquele fecha-chave que deixa a gente até sonhar, né? Deixa a gente Pode até ler. sonhar. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Eu risquei braço. Essa. Nossa! Eu risquei a palavra braços, porque é o que ele fala lá no primeiro parágrafo. Não adianta você ficar só orando, você subir a montanha e ficar lá, virar um ermitão, ficar só Meditando. na meditação. Não adianta, tem que ter braços, tem que ter o trabalho, tem que ter... Esse finalzinho aí é de tirar o fôlego. Muito bom. Muito bom, eu gostei muito dessa mensagem. Eu grifei também, Jane, bastante nossos sentimentos, porque a ação sem amorosidade se perde, né? Beneficia o que recebe, mas para nós. Mas eu gostei mais da 115, tá? Com firmeza. Ação. Ação. Você gostou mais dessa? Eu gostei mais dessa. Gostei mais dessa. Não, essa é 44, é de outro livro. Não sou. Você gostou da 115? 115 palavras de vida eterna. Ah, tá. Com firmeza. É. Tá. Ah, tá, com firmeza. Achei que fosse ação. Não. Gostei mais dessa aí. Essa aí eu fui lá, eu grifei só o último parágrafo. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra vós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Eu acho que essa daí, se a gente for pegar, toda ela merece destaque, né? Porque ela vai falar a marcha do viajor. É o que nós encontramos pelo caminho. Desilusão, calúnia, perseguição, crise. Crise. É isso. Então, essa daqui eu não grifei, não. Pus só um traço assim, pegando ela inteirinha. E depois que ele descreve uma por uma, ele vai, ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Eu achei. E eu achei tão, assim, quando a gente leu a mensagem do Obras Póstumas, né, ele fala, ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. É o que Kardec colocou, a gente está subindo. E o finalzinho dele aqui, o Emmanuel coloca, né, Senhor, fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é vão. É o finalzinho que ele coloca aqui, que a vossa fadiga não é vã no Senhor. E se vocês falou novamente a mensagem lá do Obras Póstumas, é isso aqui. A floresta que você recebe, tudo isso. Quando você está ali perdido, né? A desilusão, a calúnia, a perseguição, você está numa floresta sem enxergar o fim. O caminho, né? E muitas vezes a gente
se desvia diante da desilusão, da calúnia, da agressão, a gente se desvia do caminho, se perde. Uhum. Muito, muito importante. Muito, muito emocionante a mensagem dele para esse finalzinho de Paulo aqui. Muito bom, gente. Se vocês, quem não leu, leia, grave essa mensagem. Se está passando por um momento desafiador, leia essa mensagem que ela é bem consoladora. Ainda tem a 44, de Palavras de Vida Eterna, capítulo 44. Tem a mensagem pequenininha. Ação, a mensagem pequenininha, eu gravei lá o final do último parágrafo. Todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então, assim, realmente aí a luz, a lei de causa e efeito, né? A gente resolve, igual você falou lá com o espírito, você pode seguir o caminho que você quiser, mas você vai ter que sofrer as consequências. Então, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser. Ele nos leva à descida à treva ou à ascensão à luz. Muito bom. Muito bom, gente. Vamos concluir aqui? Então a gente chega aqui no capítulo 16. Nada mais típico do que Paulo faz uma mudança abrupta entre os capítulos 15 e 16. Agora a gente estava lá nas lucubrações, nas ressurreições, na poesia. Agora aqui ele volta aqui para as coisas mais triviais da vida. Ele baixou aqui, né? Afinal de contas a gente está encarnado, né? Então a gente tem que continuar vivendo aqui, né? Então a gente sai lá, né? Ainda que eu tocasse os sons, se eu não tivesse amor, eu nada seria. A ressurreição. Agora aqui ele já... Vamos falar das coisas terrenas? É o que ele veio falar aqui, né? Então ele vai falar das coisas práticas da vida aqui. Então ele sai das coisas, lá vem para o trivial da vida aqui. Vem fazer o acerto de conta aqui. Então ele vem aqui, ó. Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. A gente vai estudar lá na Carta aos Gálatas lá. Aqui, que favor dos santos é esse? Os santos são as pessoas que ele está ajudando, que está coletando lá da Casa do Caminho. Ele chama de santos. Na letrinha aí, explica aí, Jane. Ah lá, cristãos de Jerusalém. Cristãos de Jerusalém. São os santos. Cristãos. Ah, tá. Tá? Que desde os primeiros decênios precisam ser auxiliados. Isso. Se lembra do acerto que Paulo fez com o Tiago, com Paulo Estevão? Aqui ele se refere de santo. Eu só não entendi esse termo santos e eu não li essa notinha. Mas marca aí que ele vai repetir várias vezes isso aqui. Coleta para os santos. Os santos estão mandando abraços para vocês. São as pessoas lá de Jerusalém que ele está coletando. Uhum. Tá? Então ele vai fazer a coleta ali também. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe o lado o que conseguir poupar. Deste modo não esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei munidos de cartas aqueles que tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. Tá vendo? Os santos. E se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Né? Quem que vai vir trazer aqui? Se quiser, pode vir comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia. Ele estava na segunda viagem. Pois hei de atravessar a Macedônia. É possível que eu me demore convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me dê os meios de prosseguir a viagem. Então aqui ele está, né, colocando aqui as questões pessoais dele. Versículo 7 aqui. Não quero ver-vos apenas de passagem. Espero ficar algum tempo convosco, né? Ele tinha um carinho muito grande por Corinto. Era uma igreja que ele fundou. Se o Senhor permitir. Entre mentes permanecerei em Éfeso, tá?
vou falar assim, hoje é perto de Corinto, tá? Mas naquela época não era tão perto. Hoje você consegue ir de Corinto a Éfeso, né, em algumas horas, mas naquela época não era tão perto assim. Até Pentecostes, que é uma das festas judaicas que eles comemoravam, pois aqui se abriu uma porta larga, ou seja, uma oportunidade, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. Está vendo que ele está falando de coisas pessoais? Está falando do esforço que ele está fazendo? E aí o que ele vem falar? Ele vem falar do filho espiritual dele, né? Timóteo. Se Timóteo for ter convosco, cuidai de que esteja sem receios em meio a vós, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Timóteo era um rapazinho novo, tímido, a gente vê lá em Paulo Estevão. Então, assim, ajuda ele aí, dá uma ajuda, uma força. Ele está em meu nome, ele está no trabalho do Senhor, né? Como se fosse assim, dá uma moral para ele aí. Né? Então ele está falando: dai-lhe os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu espero com irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, também está no Paulo Estevão, é um convertido. Roguei-lhe insistentemente que fosse visitar-vos como irmãos, mas não quis em absoluto ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Aí ele vem, né? Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Ele está dando força ali conforme ele finalizou naquele capítulo. Ainda em... Gente, eu estou indo rápido aqui, porque ele está só se despedindo aqui, tá? Não tem... não tem coisa assim subliminar aqui, não, tá? Ainda em uma recomendação. Irmãos, conhecereis a família de Estéfanas. Sabei que são as primícias de Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos. Tendei, pois, deferência para com pessoas de tal valor, para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Ele falou de afadigar lá no finalzinho, lá, ó. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Essas pessoas não estão no Paulo Estevão, tá? Eles não aparecem no Paulo Estevão. Pois suprirão a vossa ausência. Tranquilizar o meu espírito e o vosso. Sabei apreciar pessoas de tal valor. Tá dando uma moral para esses três aí também. Saudo-vos as igrejas da Ásia. Ásia, conforme eu mapeei para vocês também, é a Turquia. Tá? Quando fala Ásia, é a Turquia ali, o território turco. Envio-vos efusivas saudações no Senhor, Áquila e Priscila. É o famoso Áquila e Prisca, o casal que viaja com eles. Nossa, que teve com eles lá no deserto de Dan. Que, inclusive, o projeto de Saulo de matar os cristãos lapidou os pais de Áquila, entendeu? Então, assim, se tornou um casal do coração deles. Áquila e Priscila com a igreja que se reúne na casa deles. Saudam-vos todos os irmãos, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação do meu próprio punho, Paulo. Ó, Paulo foi ali e assinou, tá? Estou saudando vocês. Ele não estava ditando. Aqui no final ele foi do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, né? E aqui, gente, é um termo que é a origem da igreja Maranata, né? Maranta, né? Tá aí uma notinha H da Bíblia da BJ, né? Que é o Senhor vem, tá? Então a origem do nome da igreja Maranata é aqui, tá? Esse termo aqui é hebraico. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. E assim terminamos. Saldo a todos que chegaram até o final aqui. Ô Sidney, ele tá colocando aqui embaixo na letrinha aqui, ó. Tem um H ali, né? Uhum. Ele coloca aqui, ó, palavras aramaicas que haviam passado para a linguagem litúrgica, exprimiam a esperança da parúzia, segunda vinda de Cristo. Não. Paulo Aí aqui... é a interpretação dele, de quem fez, tá? Não. Tá. Aqui você tem que ler a tradução, quem é Senhor vem. Isso aqui é coisa de quem traduziu, não é coisa de Paulo, não. Cuidado. Pois é. Cuidado.
Tanto é que eu só peguei aqui a tradução. Isso aqui é coisa de quem traduziu. Isso aí é inferência. É, inferência. A segunda vinda de Cristo e tal. Continua esperando pra você ver aí. Não, eu não tô esperando nada, não. Quem falou que eu tô esperando? Você tá inferindo na minha vida e na minha fala aqui. Eu falei, dúvida, só isso. eu falei genericamente para todos nós. Não foi para uma pessoa. Tá. Não, é porque os nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos, ainda esperam a vinda do Cristo de novo. Né? Eles acham que ele vai voltar como veio da primeira vez. Pois é. E aí, chegamos aí ao final da primeira epístola aos Coríntios. Quantas aulas a gente teve? Não faço a menor ideia. Não, tem sim. É só ver o vídeo, o último vídeo que eu postei lá no grupo. 31 estudos. Com esse é o 31º. 31 semanas estudando a primeira carta aos Coríntios. Tá aí. Gente, o nosso horário já passou. Eu quero acertar com vocês o seguinte. Semana que vem, a gente faz uma retrospectiva, mas aí eu preciso do comprometimento de todos, de trazerem algum comentário, né? De todos mesmos. Até aqueles que ficam em silêncio aí, que prestam muita atenção. Eu gostei dessa parte, me emocionei aqui, porque aí, se a gente ficar 20 minutos, é 20 minutos, se ficar 30, é 30, se ficar 1 hora, é 1 hora. Tá? Então, vamos fazer a recapitulação ou não? Vamos. Vamos. A gente fez em Romanos, deu certinho. Ok. E aí, para outra semana, a gente entra na segunda epístola aos Coríntios, que nós vamos ter uma surpresa não muito agradável, que nós vamos encontrar a famosa carta severa de Paulo. Ela está dentro da segunda carta aos Coríntios. Inclusive é um tema que eu vou trazer para vocês para a gente fazer essa diferença, senão a gente confunde. Tá? Em verdade, a gente poderia ler a carta severa para depois entrar, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou respeitar a sequência aqui. Tá? Mas a gente vai entrar com uma observação que eu vou nomear os capítulos para vocês. Então tá, feliz por ter chegado junto a essa caminhada com vocês aqui. Terminando mais uma carta de Paulo. Muito bonita essa primeira carta aos Coríntios. Tem coisas ali que a gente só vai encontrar, né, nessa carta aí. Então espero que todos tenham se emocionado, entendido, estudado, porque, conforme eu falei, é direito nós escolher o caminho, mas vamos arcar com os nossos conhecimentos e as nossas decisões. E estamos aí. Ok? Fechamos então. Podemos encerrar? Então hoje eu faço a nossa prece de encerramento, agradecendo a esse Deus de amor, de bondade e de infinita misericórdia para com todos nós, Senhor. Esse pequeno grupo que aqui se encontra estudando todas as quartas-feiras, estudando as cartas desse apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes, o nosso apóstolo. Conforme ele falou, sede meu imitador. E aqui estamos, Senhor, de braços e mãos estendidas, solicitando essas oportunidades, que através desse conhecimento, o amparo constante que a espiritualidade amiga e a paciência que eles têm por nós, que possamos fazer o nosso dever da melhor maneira e da maneira mais completa, de acordo com as leis de Deus possível. Agradecendo muito as luzes que temos recebido, todo e cada versículo desse trouxe para nós, construindo devagarzinho o reino de Deus dentro do nosso coração. Que os espíritos companheiros, os obreiros da FEAC, que nos envolvam nosso ambiente, a eles agradecemos todo esse entendimento e a oportunidade de abrir essa fala aqui em um grupo de estudo. Obrigado, Jesus, o Mestre de Nazaré, que nos aguarda todos os dias a fazermos o nosso melhor, a purificarmos a nossa alma. A Ti só temos a agradecer que possamos, em mais uma carta, abrirmos mais frestas, abrirmos mais oportunidades em nossa vida.
Agradecemos por tudo. Agradeço a paciência desse grupo, a qual nos acompanhou e a qual eu peço desculpas se alguma coisa eu falei de errado e se alguma coisa eu me equivoquei. Me perdoe, mas estamos tentando acertar e as nossas intuições são as melhores possíveis. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado ao grupo. Obrigado a FEAC. Obrigado a Mateus. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Até, Boa gente. Boa noite. Boa noite Boa para noite. todos. Até Boa mais. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Oi. Boa noite.